A nossa conversa com o Eduardo já vai começar. Tivemos um pequeno problema de imagem no começo da entrevista, mas ela está ótima. Pedimos desculpas ao nosso convidado. Bom vídeo para vocês. Olá, boa noite. Eu me chamo Nelson, estou aqui diretamente de São Paulo. A nossa videocast está buscando Gilberto lá em Pelotas, o nosso convidado diretamente da Praia do Cassino, lá na cidade do Rio Grande. Gilberto. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem nos assistir depois. Hoje estamos, os irmãos empreendedores, estão conversando com um empreendedor e psicólogo, Eduardo Johnston, lá da Praia do Cassino, na cidade do Rio Grande. Eu sou Gilberto Ponte Dias, mentor, palestrante e no segmento de planejamento estratégico e financeiro para empresas familiares. Eduardo, por favor, se apresente. Olá, sou Eduardo, sou psicólogo, tenho 30 anos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao convite dos amigos para participar dessa conversa. Eduardo, a gente sempre pergunta a primeira coisa, como é que tu começasse a tua vida de empreendedor? Como é que tu começasse a empreender? Qual é a história tua como empreendedor? Então, eu comecei, acho que bem cedo, eu tinha cerca de 17, 18 anos, quando eu fui tirar férias com alguns amigos meus, e aí, naquela ocasião a gente acabou buscando uma agência de viagens. E aí naquela agência de viagens a gente estava tentando encontrar algum tipo de desconto, eram estudantes, jovens, enfim. E aí o proprietário da tal agência me fez a seguinte oferta: a cada pessoa que conseguires para fazer essa mesma excursão aqui conosco, eu te dou 10% de desconto na passagem. E foi o que eu tentei fazer. Saí dali entusiasmado, afinal de contas eu precisaria de 10 pessoas para conseguir ir totalmente gratuito. E aí naquela ocasião eu lembro muito bem que eu consegui fechar 3 ônibus completos de amigos e amigas para essa excursão. E aí, algumas semanas depois, o proprietário dessa agência me convidou para uma palestra que ele ia dar. E aí, durante a palestra, ele contou essa história. E fui pego de surpresa quando ele me convidou ali para fazer parte da equipe. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo como guia de turismo. E fiz inúmeras viagens com essa agência até concluir a faculdade e começar a trabalhar como psicólogo. Como é que se deu essa coisa tua como psicólogo? Tudo bem, estás trabalhando há algum tempo e como é que deu esse estalo? Estou trabalhando como guia de turismo, você psicólogo, como é que se desenrolou isso? Na verdade, em determinado momento eu tive que parar com as viagens, eu tive que parar com o trabalho, porque eu tinha que intensificar um pouco mais a minha atenção na faculdade. Então, eu interrompi o trabalho naquela ocasião, fiz algumas viagens bem esporádicas, onde eu era contratado apenas como guia, mas eu já não tinha mais a função de correr atrás de pessoas. E depois que me formei, eu comecei a trabalhar como clínico. O que tocou mais? Abrir mão das viagens ou fazer a faculdade? É que, na verdade, as viagens eu levava muito mais como algo divertido do que como trabalho. Eu gostava bastante de correr atrás das pessoas, gostava bastante de fazer as viagens, claro que eu tinha as minhas responsabilidades, mas era algo muito mais divertido do que trabalho, né? E a faculdade não, a faculdade era um desejo maior. Como é que tu chegaste na psicologia, Eduardo? Como é que foi essa opção? Olha, na verdade, eu conheço muitos colegas que possuem uma história bem bonita, de que sempre sonharam com a psicologia, de que se viam atendendo desde cedo, né? E eu confesso que, inclusive, é uma crítica que eu tenho ao modelo escolar, que eles não nos preparam para tomar uma decisão tão complexa, né? Escolher a profissão que vamos trabalhar. Inclusive, é por isso que muita gente começa uma faculdade, desiste e fica migrando de faculdade para faculdade. Eu tomei a decisão de fazer psicologia ali aos 45 do segundo tempo, até sob bastante pressão. Eu tinha que escolher algo, eu não poderia ficar mais um ano fazendo cursinho e para tentar algum outro curso. Então, eu terminei o terceiro ano e já ingressei na psicologia direto aos 17 anos. Tudo bem, escolheu a faculdade. E como é que um psicólogo se instala? Porque do nada eu vou arranjar cliente, vou fazer cliente. Como é que se faz? Do mesmo jeito que fez para arranjar passageiro para o ônibus? Eu estou exagerando, mas é uma pergunta curiosa da minha parte. Claro. Na verdade, eu acredito que a psicologia ela é bem dividida nessa parte. Porque alguns acreditam muito na questão do marketing e utilizam o marketing junto da profissão
e outras pessoas são muito contra o marketing. Então, eu não sei bem como, né? Eu lembro que desde que eu me formei, eu até consegui... Sempre tive ali cerca de meia dúzia de pacientes, mas muito por conta dos estágios em que eu fiz durante o curso. E aí, essas pessoas que me acompanhavam nos estágios me indicavam esses pacientes, mas eu nunca tive gana de correr atrás desses pacientes ali no início. Bom, infelizmente, naquela época, eu tinha uma cabeça bem diferente do que eu tenho hoje, e eu me contentava com aquela meia dúzia de pacientes. Afinal de contas, aquilo ali custeava as minhas saídas nos finais de semana, morava com a minha mãe na época, não tinha gastos extras, então aquilo ali era o suficiente para mim. Entretanto, com a chegada do Covid, pandemia, fecha tudo, deixei de atender, a clínica fechou, e aí naquele momento eu entrei numa dívida braba, afinal de contas, tinha que pagar contas, não tinha nenhuma reserva de emergência, fiquei muito preocupado com aquela questão toda, voltei a depender bastante da minha mãe financeiramente para coisas básicas do dia a dia. E aí, naquele momento ali que eu comecei, então, a trabalhar o marketing no meu perfil do Instagram. Comecei a produzir uma série de conteúdos, vídeos, caixinhas de perguntas, enfim. E aí, naquele momento, eu comecei a captar muitos seguidores. E aí, 2020 foi um ano onde eu fiquei estudando boa parte do meu dia, captando seguidores através desses conteúdos e fechando alguns pacientes. Então, o que mudou a minha vida enquanto psicólogo foi o marketing que eu comecei a utilizar nas redes sociais. Nós entrevistamos um psicólogo esses dias e ele levantou essa questão da inteligência artificial. Como é que tu vê essa questão da inteligência artificial, da inteligência artificial no mercado, na entrada? Como é que está interferindo no tratamento da inteligência artificial? De forma muito positiva, no meu modo de ver. Eu sei que existem muitos profissionais que estão preocupados, acredito que possam estar com medo de serem substituídos, mas eu penso sinceramente que o profissional que tem medo da inteligência artificial é um psicólogo, é um profissional que já precisa passar por uma reciclagem. Ele provavelmente está falhando enquanto profissional e, por isso, o medo. Eu acredito que o bom profissional ele vai enxergar isso como uma oportunidade de melhora, tanto para estudos, para debater casos, enfim. A gente sabe que a inteligência artificial mesmo, o ChatGPT, ele possui versões pagas, onde tu consegue, por exemplo, anexar arquivos, inclusive arquivos da tua preferência, livros que tu utilizas como referência no trabalho, podes acrescentar esses livros ali, fazer perguntas baseadas nessas referências, tu mesmo escolhestes, e a partir daí fazer estudos de caso, enfim, eu acho que a entrada da inteligência artificial na nossa profissão, ela veio só para agregar. Claro que aqueles profissionais que não se prepararem, eles provavelmente vão sentir medo, e aí sinto muito. E hoje, com o advento bastante divulgado dos mentores, o psicólogo pode ser também um mentor. Como é que fica essa separação? Um psicólogo fazendo trabalho de mentor ou um mentor entrando na área do psicólogo? Na verdade, a psicologia ela possui de te incluir no mercado de trabalho. Acredito que não só o psicólogo clínico, nem o mentor. Eu acho que existem inúmeras atribuições do psicólogo na nossa sociedade. Eu acredito que um mentor sem a formação de psicologia jamais vai substituir o psicólogo. E o psicólogo, se ele tiver interesse de passar mentorias, ele vai construir algum material de acordo com o objetivo dele. Dentro da pergunta da mentoria, o processo de mentoria leva a trabalhar, inclusive, com grupos, né? Aí deixa de ser um trabalho de psicologia ou é possível fazer um trabalho de psicologia em grupo? Claro que é possível, sim. O psicólogo ele trabalha de forma individual com seus pacientes, mas também existe terapia em grupo, existem trabalhos em grupo que o psicólogo ele pode fazer. Trabalhos muito bem feitos, inclusive. Eu sou um aficionado por essa questão de inteligência artificial. Eu vou puxar um pouquinho mais a conversa por aí. Eu tenho feito alguns trabalhos aqui comigo, que eu pego a entrevista que nós estamos fazendo agora e jogo ela na inteligência artificial. E ela faz um resumo da nossa entrevista e ela
já joga para a rede, o resumo dela, né? Como é que é o comportamento do paciente quando ele vê isso? Porque ele chega no consultório com um monte de interpretações feitas por uma máquina. Tu citaste um pouco essa questão, mas eu queria que tu explorasse um pouquinho. A paciente vem, vamos dizer, com um cacuete da análise feita por uma máquina. Como o médico dá um resultado do exame lá, a pessoa começa a pesquisar na internet e acha um monte de coisa. Como é que funciona isso para a clínica? Como é que tu vê essa chegada do paciente na clínica? Então, na verdade, Nelson, tu me perguntou a respeito do paciente que chega com dúvidas em relação ao diagnóstico que ele recebeu de alguma inteligência artificial, certo? Eu acredito que, desde sempre, essas interpretações distorcidas, elas aconteciam, né? Afinal de contas, antes da inteligência artificial, já existiam outros meios do paciente buscar supostas respostas para aquilo que ele estava passando. Para quem está nos acompanhando até esse momento, deve ter observado que alguma coisa mudou na imagem ou no som. De repente, tudo mudou. É que houve um problema de energia elétrica lá no cassino, a live saiu do ar, ficamos sem som, nosso convidado foi obrigado a sair para buscar alguma pessoa que ficou no escuro, voltou, e agora que nós conseguimos botar a live novamente no ar. Então ela está com uma grande diferença de som do momento anterior para esse momento. Mas me parece que muito melhor, que a imagem agora ficou ótima, dá até para ver os convidados mais bonitos, então isso quer dizer que a imagem realmente melhorou muito. Então vamos tocar em frente na nossa entrevista, bate-papo com o Dudu. Um pouquinho antes de a gente entrar no ar, deu uma chance de a gente bater um papinho, eu procurei fugir dos assuntos da entrevista para evitar de contaminar a nossa conversa. Então, nós vamos retomar daquilo que a gente imagina que estava acontecendo até aquele momento que faltou energia elétrica. Eu fiquei muito curioso e eu queria explorar um pouquinho mais a questão da inteligência artificial. O Eduardo, ele é um cara que conhece bastante do assunto e eu queria que ele explorasse um pouquinho essa questão da inteligência artificial no uso, não na terapia, mas naquilo que ela pode auxiliar o trabalho, principalmente para escrever, para montar trabalhos, não daquilo que está acostumado, mas daquilo que é técnico. Conta um pouquinho para nós esse assunto, Eduardo. Bom, primeiramente, eu acho fundamental enfatizar que existe uma grande diferença entre utilizar a inteligência artificial no trabalho e utilizar a IA para o trabalho. E a diferença está no seguinte: se o profissional da psicologia resolver utilizar a IA durante um atendimento, é lógico que pode comprometer todo o profissional. Isso não é ético. É importante a gente cuidar dessa questão. Porém, eu acredito que é fundamental o profissional também se atualizar, utilizar esse mecanismo para dar outras formas de absorver o conteúdo. Eu, por exemplo, comentei recentemente, elaborei dentro dos meus aplicativos de inteligência artificial uma biblioteca virtual, praticamente, todos os livros da psicologia que eu tenho como referência. A partir daí, toda vez que eu faço alguma pergunta ou tenho alguma dúvida a respeito de algum ponto técnico da psicologia, eu faço essa pergunta ali e recebo a resposta de acordo com as referências que eu escolhi. Ou seja, eu estou me cercando de conhecimento a meu favor. E eu tenho certeza que esse tipo de estratégia me ajuda tanto para me aprimorar ainda mais no trabalho, mas também na produção de conteúdo e por aí vai. Eu vou explorar mais aí nesse assunto da internet. Porque eu, como paciente, eu sou muito esquecido do dia do atendimento. Quando tinha que pegar o carro para ir até o consultório, eu me organizava, às vezes saía correndo, atrasado, porque tinha uma margem de tempo até chegar no consultório. Sim. Hoje, a hora do atendimento é X. Tem que começar naquele X. Como é que tem sido o ajuste disso em relação ao paciente? Eu, como paciente, tenho dificuldade. Mas como é que tu tens lidado com isso em relação ao paciente para poder administrar isso? Todos os dias, os meus pacientes, eles recebem no
celular deles mensagens alertando do horário agendado comigo. E ali, naquele momento, eles confirmam a consulta ou não, né? Porque às vezes acontece algum imprevisto ou alguma outra coisa do tipo, e o paciente ele até esquece de comunicar. Mas quando ele recebe aquela mensagem no dia, ele lembra que ele teve aquele imprevisto e avisa que não vai poder comparecer à consulta, ou ele já confirma. E aí, ele já tem o link dele, ele basta acessar que ele já vai entrar na sala. E quando entrar na sala, eu já estarei lá esperando por ele. A pandemia, de novo na pandemia, porque a pandemia dividiu a vida da gente, né? Ela nos dividiu todo mundo, né? Dividiu todas essas... todo mundo fala assim, antes e depois da pandemia. Sim, eu sou uma. É o novo normal, né? É o novo normal. Existe a possibilidade de voltar ao atendimento, porque agora nós estamos falando já 3 anos depois, ao longo do tempo, voltar ao só atendimento presencial, ou esse atendimento virtual veio para ficar para sempre? Eu aposto todas as minhas fichas que o atendimento virtual chegou para ficar para sempre. Eu, particularmente, eu duvido muito que os atendimentos voltem a ser somente presencial. Seria uma surpresa enorme para mim, e eu nem estaria preparado para isso. Afinal de contas, eu tenho 3, 4 pacientes aqui na minha cidade, né? E isso iria, com certeza, mexer comigo. Mas eu duvido muito que isso possa acontecer. Muitas pessoas optam pelo atendimento online hoje em dia. Claro que ainda há uma divisão, né? Então, frequentemente, eu recebo mensagens no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, de pessoas tentando marcar presencial. E quando eu digo que eu atendo somente online, as pessoas, elas se frustram, né? Elas dizem que querem, porque querem um atendimento presencial, e ok, respeito isso, tá tudo bem. Eu encaminho profissionais da minha confiança, e eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para os profissionais que querem atender somente presencial, assim como tem, e sempre vai ter, no meu modo de ver, espaço para as pessoas que querem atender somente online, como é o meu caso. E aí no online volta para lá no início da nossa conversa, né? Que é o trabalho dos mentores, né? Que o mentor é um condutor, né? O psicólogo é um ouvinte, né? Exato. E o mentor, ele é um condutor, ele conduz para o resultado, né? Uhum. E aí eu acho que volta para isso. A tendência, pelo menos parece atualmente, é muito forte para o mentor, né? Sim. Eu acho que, além desses atendimentos online, não sei como que com outros profissionais, mas a internet ela não favoreceu somente em relação aos atendimentos, mas na vida profissional de todos os psicólogos, principalmente com as redes sociais, né? Então, assim, hoje, a maioria dos pacientes que eu estou captando é tudo através das minhas redes sociais. Eu, particularmente, não me imagino indo a um local entregando o cartãozinho físico. Então, além do atendimento ali, com os meus atendimentos na clínica, eu acho que o profissional ele também deve estar atento a obter outras formas de se promover. Eu tenho como objetivo aí para os próximos meses, talvez ano que vem, enfim, mas abrir um canal no YouTube também para poder falar sobre saúde mental, sobre vários temas da psicologia, porque eu acho que é uma outra forma de tu estar sempre captando pessoas para a tua bolha. Claro que eu não vou conseguir atender todas essas pessoas que eu pretendo captar, mas eu acho que com a internet a gente vai encontrando outras formas até de monetizar essas pessoas que vão te acompanhando, não necessariamente vão ser teus pacientes, mas daqui a pouco podem adquirir um pacote de mentoria, como o Gilberto comentou, ou podem adquirir um e-book, ou podem adquirir, enfim, palestras, né, que também já dei algumas palestras em alguns locais, e eu acho que isso é fundamental para o profissional estar atento. Não só ficar atento ali à prática dele na clínica, no caso o psicólogo, mas tudo que ele pode utilizar de recursos da internet e o alcance que isso te dá. Quando a gente fala dessa questão, vou voltar um pouquinho atrás, da distância. Eu tenho uma ex-colega de trabalho, que eu já me aposentei, que ela dizia assim, eu quero ter um psicólogo bem longe para ele não saber aonde eu vivo, como que eu vivo. Já ouvi isso também.
Como é que fica a privacidade do psicólogo diante das redes sociais? A exposição da vida pessoal dele perante o paciente? Sabe que assim, eu particularmente, eu não tenho problema algum com isso. Tá? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que desde que eu comecei a mostrar o rosto ali, eu procuro ser exatamente quem eu realmente sou, tá? E algo que eu tenho como crítica a muitos outros profissionais é que lá em 2020 isso não era tão comum. Não era tão comum um psicólogo estar produzindo conteúdo nas redes sociais de forma tão maçante como eu fazia. Eu aposto que vocês dois aqui não viam isso com frequência, eu não via. Quem estiver ouvindo isso também vai ter dificuldade de dizer uma ou outra pessoa como vai fazer isso. Eu tinha algumas referências já, mas não era algo tão comum, ainda mais aqui na minha cidade, né, que é bem no interior do Rio Grande do Sul. Então, quando eu comecei a aparecer mais nas redes sociais, a produzir conteúdos, eu recebi muita crítica. Muita crítica, as pessoas tentavam sujar a minha imagem, dizer que era blogueiragem, tentavam diminuir o que eu estava fazendo ali. Porém, eu acho que as pessoas podem questionar o meu meio, os meios que eu utilizo, mas os resultados não, né? Então eu comecei a apresentar muitos resultados positivos. E o melhor de tudo, eu acho que isso é algo que, confesso que às vezes eu me flagro rindo dessa situação, é que com o tempo eu comecei a ver que muitos daqueles profissionais que antes me criticavam, davam risada do meu tipo de conteúdo, começaram a fazer exatamente igual, tudo igualzinho como eu fazia lá em 2020. Ou seja, as pessoas foram caindo uma por uma, né? E outra, aquelas pessoas que se mantêm resistentes e seguem criticando, e não gostam dessa exposição na internet, eu digo para elas, tá tudo bem, não quer se expor na internet? Faz o que tu acha melhor para ti. Se tu quiser entrar numa caverna e ficar lá dentro para sempre e esperar um paciente entrar lá na caverna a se atender contigo, faça isso. Só não vem incomodar as pessoas que estão procurando outros meios, né? O marketing, ele sempre existiu. O marketing, antigamente, era entregar panfletos, era entregar cartãozinho, né? Em tudo que é lugar. Era um outdoor, o nome das pessoas, enfim. Hoje em dia, essas são as redes sociais. Eu acho que quando a gente entra no jogo, a gente tem que saber usar as regras. Eu comentei que o psicólogo hoje em dia, não só o psicólogo, na verdade, eu acho que todos os profissionais, eles infelizmente não podem mais se preocuparem em ser somente bons profissionais naquilo que eles se formaram, né? Eles têm que estar atentos ao marketing. E quem não souber utilizar o marketing a seu favor, infelizmente, vai estar em desvantagem. Tem um outro pensamento que eu carrego, e eu particularmente eu nem concordo. Mas assim, não é porque eu não concordo que eu não vou seguir as regras. Eu sigo as regras, porque é assim que funciona. Eu acredito que o psicólogo mais bem sucedido não é o melhor psicólogo, mas sim aquele que é mais visto, infelizmente. Isso, ou eu aceito, ou eu vou lutar remando contra a maré para sempre. Então, eu procuro sim, todos os dias, me especializar. Quem me conhece sabe que eu estou sempre estudando, sempre me atualizando, mas ao mesmo tempo eu não foco só nos estudos da psicologia. Eu estou sempre buscando meios também de me promover nas redes sociais. E eu acho que essa é uma das diferenças que a gente tem nos tempos atuais. Algumas pessoas vão aceitar, outras não. Faz parte do jogo. Em marketing, a gente diz que quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, estar exposto é fundamental. Mas se não oferece resultado, ele não passa o bastão adiante. Isso. Então, eu me apresento, seja pela panfletagem ou pelo meio das mídias sociais, mas o resultado eu tenho que oferecer, porque se eu não tiver resultado, o bastão não anda, né? Então, isso prova uma boa divulgação. E não é e tu não faz uma divulgação de panfletagem, tu faz uma divulgação de conteúdo, que ao que tu apresenta no Instagram, tu tá mexendo na dor de quem tá te ouvindo, né? É assim que tu faz, Sim, né? eu procuro fazer exatamente dessa forma. Inclusive, eu não faço esse serviço de panfletagem. Inclusive, Gilberto, que me acompanha há bastante tempo, sabe disso. Eu nunca apareço nas redes sociais informando que, eu tenho tal horário, tenho... entre no link, marque sua consulta. Eu não faço isso. Não faço. Eu me preocupo somente em produzir conteúdo. Eu não fico implorando ali migalhas para as pessoas entrarem em contato. E isso eu acho
e me ajuda muito mais. Quando eu vejo um profissional fazendo isso, eu penso que está errado. Eu acredito que essa não é a melhor forma de captar pacientes. Essas pessoas, elas estão, no meu modo de ver, eu posso estar completamente equivocado. Essas pessoas, elas estão correndo atrás das borboletas. Eu acho que mais importante do que correr atrás das borboletas é cuidar do teu próprio jardim. O que eu faço no meu Instagram é produzir conteúdo de forma muito maçante. Não faço mais porque eu não tenho tempo. E, felizmente, eu tenho uma agenda que hoje está bem preenchida. Mas eu não fico divulgando dessa forma. Tem tal horário. Quem é que quer ir? Alguém pega esse horário para mim? Não faço isso. Em relação ao que o Nelson estava comentando sobre a exposição, eu acho que tem duas maneiras de interpretar isso. A primeira delas é que o psicólogo ele vai ficar muito exposto e algumas pessoas podem não gostar muito disso, de serem atendidas por um profissional que é mais conhecido ou que mostra mais a sua vida, enfim, como se aquilo ali, para aquela pessoa, fosse perder credibilidade, não sei o que as pessoas podem pensar, mas diminuindo, né, o trabalho do psicólogo. Eu já penso que é muito importante eu estar mostrando o meu trabalho nas redes sociais por dois motivos. O primeiro deles é que eu venho notando que cada vez mais eu tenho recebido pacientes que são cada vez mais parecidos comigo. Quem me conhece sabe que exatamente isso aí. recentemente eu entrei num processo de emagrecimento, eu mudei completamente os meus hábitos e hoje eu recebo pacientes que estão querendo mudar de vida, pacientes que, enfim, criaram algum tipo de identificação com a minha mudança. São pessoas que foram cativadas e me escolheram como terapeuta por conta dos meus treinos, por conta de eu estar mostrando a minha dieta. Enfim, eu acho que até mesmo fotos da minha cachorrinha na internet, para algumas pessoas pode ser cativante, a pessoa pode me escolher por um detalhe desse. E eu acho que, além desse ponto importante, que é a identificação, né, o paciente ele quer ser atendido e por aquele case de sucesso. Poxa, esse psicólogo que vai me atender, ele sente a dor que eu estou sentindo, que eu estou passando agora, ele já passou por esse momento e ele daqui a pouco sabe como me ajudar a chegar lá. Então eu confio nesse cara. Agora, eu vou confiar numa pessoa que eu nem vejo o rosto na internet, a pessoa, eu não sei quem é, não sei o que ela pensa sobre o meu caso. Eu acho que isso distancia. Né? E eu estar mostrando muito da minha vida assim, eu penso que sim, que é uma maneira de aproximação. Eu acho que isso é positivo para o meu trabalho. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é que tu expondo o teu trabalho nas redes sociais, e eu particularmente acredito que eu faço um trabalho muito sério no meu Instagram, eu acho que é uma maneira que a gente tem de separar o joio do trigo, porque hoje em dia tem muita gente querendo ser psicólogo sem fazer psicologia. Então, tem muita gente produzindo conteúdos nas redes sociais sem a devida credibilidade, sem devido conhecimento técnico, sem responsabilidade alguma. E, infelizmente, a internet dá palco para essas pessoas. Então, tem muita gente que é conhecida, tem muitos seguidores, que fala muita bobagem na internet, e as pessoas, infelizmente, leigas, não conseguem diferenciar o que é sério, o que é bobagem, o que é algo errado. Então, eu acho que o psicólogo que está comprometido com as pessoas, ele precisa estar se expondo na rede social, ele precisa estar postando conteúdo para conscientizar as pessoas e mostrar o que é certo e o que é errado. E aí cabe a pessoa observar o que o profissional A fala, o que o profissional B fala e fazer essa comparação. Mas ele é importante por esses dois motivos. Eu, como vejo o Eduardo nas redes sociais, eu percebo que o cachorro, a comida, bater bola lá no treino. Né? Então, a pessoa que precisa, uma pessoa que está procurando um psicólogo, e ele vai procurar por essa identificação. Isso. Claro que tem aqueles que vão por indicação, mas aquele que está procurando, ele vai por identificação. E esse eu acho que é o caminho que ajuda bastante realmente a captar. E aí depois fica dentro do circuito, ou a bolha. Né? Eu particularmente digo que o melhor marketing de todos é o boca a boca. E eu noto isso muito nos meus pacientes de hoje. Quando eu olho ali a minha agenda e vejo cada paciente que eu tenho e me pergunto como que esse paciente chegou até mim, a maioria deles foi por indicação. Eu acho isso incrível, de verdade. Porque isso é a prova de que tu apresentou um bom trabalho para alguém. E esse alguém gostou do teu trabalho
e começou a passar o teu nome para outras pessoas, né? Mas, então, assim, claro que todo esse trabalho que é feito nas redes sociais é importante, as pessoas te seguem, passam a acompanhar, se identificam contigo e marcam, mas eu acho que é um trabalho muito mais... Ele é bem mais longo, porque a pessoa ela não te conhece, ela passa a te seguir porque gostou de algum conteúdo teu, talvez nem tenha sido o mais técnico, eu posto muita bobagem também para engajar realmente, para trazer essas pessoas para o meu Instagram. Aí a pessoa ela entra ali, ela começa a acompanhar, então assim, é um trabalho de formiguinha, até ela fechar. Agora, a pessoa que busca uma indicação, ela já está prontinha para fechar a terapia. E aí o Gilberto chega e diz, eu indico de olhos fechados que tu faz com o Eduardo. O Eduardo me ajudou, ele me ajudou nessa situação, eu melhorei, não sei o quê. Essa pessoa, ela ouve isso do Gilberto. O Gilberto, ele é uma pessoa importante para mim, eu confio no Gilberto, eu já chego no Eduardo pronto para fechar a consulta. Então, esse é o melhor marketing de todos. Eu vou puxar um gancho de alguns anos atrás. Tem uma minha cunhada, nós temos uma cunhada, ela é psicóloga, e alguns anos atrás ela instigou a gente a questão da influência do like na vida das pessoas. Como é que se dá essa questão social hoje que a rede provoca nas pessoas? O que está gerando de bom e de ruim o like e o não like na vida das pessoas? Eu acho que o problema não está no like em cima, no significado que ele tem por trás. Porque acho que algumas pessoas hoje em dia, elas meio que vivem duas vidas. A vida real e a vida digital. E, inclusive, muitas pessoas, elas parece que fazem de tudo para obter esse like, como se fosse uma forma de validação. E eu acho que dessa forma, essas pessoas, no interno delas, elas vão estar sempre buscando validação, mas elas não vão se sentir validadas jamais. Eu já cansei de ver pessoas que publicaram algo e, ao não receber a tamanha validação que elas buscavam, elas excluíram aquele post. Ou seja, o post, ele possui um único objetivo, caçar likes. E se eu não tenho esses likes, eu não quero esse post. Então, eu acho que o que a gente tem que discutir não é o like ou o não like, mas sim o significado que tem por trás desse likezinho na vida das pessoas. Para mim, chama muita atenção isso. E quando eu comecei a trabalhar na rede, comecei a postar os primeiros posts, que eu coloquei os primeiros vídeos junto com o Gilberto, eu fui questionado. O que vai acontecer contigo se tu não conseguires os likes que tu pretende? Tu vai entrar em depressão? Olha como a observação que as pessoas fizeram. E eu disse assim, não, porque se não der certo por um lado, vai dar por outro. Se eu não conseguir aqui, eu vou conseguir ali. Isso funciona na minha cabeça, mas não funciona na maior parte das pessoas. Não, porque... Desculpa, termina. Como é que a gente poderia dirigir para evitar que sugestão tu darias para evitar vamos dizer, essa doença social pelo like? Então, o like pelo like, não o like como negócio, mas o like pelo like. Eu vou até trocar a palavra, porque eu acho que fica até mais fácil de explicar isso. Vou trocar a palavra like pela palavra notificação. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão muito viciadas em buscar notificações. Então elas ficam navegando de aplicativos para aplicativos em busca de notificações diferentes. E quimicamente falando, no cérebro das pessoas, cada nova notificação gera um pouco de dopamina. O like gera dopamina. Toda vez que elas publicam alguma coisa na internet, elas ficam conferindo o tempo inteiro para ver se aquele post supriu a expectativa que ela criou ao postar. E o que mede isso é o número de curtidas, é o número de notificações que aquilo ali vai ser gerado. Então, eu praticamente acredito que a melhor forma de trabalhar isso é evitar esse comportamento de conferir o post a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, a cada 3 minutos. Porque isso daí, no meu entendimento, é muito prejudicial para a pessoa. Ela fica refém da curtida. O mais interessante seria a pessoa publicar aquilo e esquecer aquele celular. Mas isso provavelmente não vai acontecer. As pessoas têm esse comportamento repetitivo de ficar conferindo, porque isso são pequenas dosagens de dopamina. Então, quimicamente, tem uma função no cérebro. Dá para classificar como um vício? É difícil falar que alguém é viciado em dopamina, né? Na verdade, eu particularmente não acredito muito nisso.
Eu acho que é muito mais um vício de linguagem da minha parte, ou de outras pessoas, do que algo científico. Mas é algo que eu utilizo muitas vezes até para me comunicar com as pessoas. Esse comportamento repetitivo de ficar em busca daquela notificação. Agora, vício, tecnicamente, não diria que é um vício. Ela não é um vício, mas ela fica dependente. Mas eu falo, aí vou aproveitar esse gancho, né, para a internet é o céu, né? Não tem limite. Quando a gente está no condomínio onde a gente mora, se tiver 100 apartamentos, a gente tem 200 pessoas, a gente fala para 200, e a gente, quando fala, vê a reação dele. Na internet não tem isso. Na internet tu fala para milhões. Né? Tem números que dizem que só de negociação na internet já passaram de 100 milhões. Alguém que já comprou algo na internet já passa de 100 milhões. Então, quando eu não falo para 100 milhões, nem falo para o meu vizinho, eu falo para o segmento onde eu quero atuar. Né? Se nós for falar na tua agenda, tu tem uma agenda que fisicamente tu não pode atender mais do que X pacientes por dia. Exato. Um número qualquer, mas é aquele número por dia. Eu trabalho 5 dias na semana, multiplico por 5 e acabou. Só que se tu começa a pegar paciente na Austrália, no Japão, né, em Portugal, no Brasil, tu não precisa mais paciente na tua cidade. Isso. Então, tu não está comunicando com aquele vizinho para ganhar like, tu está comunicando para aquele que tu te interessa que vai lá. Exato. É lá naquele endereço que vai chegar. Isso. Se dá like ou não dá like, tanto faz. Isso aí é cada um, né? Sim, tanto faz. Exatamente. Inclusive, o próprio Instagram, ele tirou, na verdade, ele não tirou isso. Ele simplesmente ele ofereceu uma nova ferramenta, que é a pessoa ocultar o número de curtidas. E muitas pessoas realmente começaram a utilizar isso. Eu acho que o próprio Instagram estava entendendo que isso é doentio, né? As pessoas ficarem conferindo e até dando validação umas para as outras de acordo com o número de curtidas. Eduardo, retomando um pouquinho do que nós já conversamos, que nós falamos dos mentores, dos psicólogos, essa separação do profissional habilitado, que é o psicólogo, o médico, psiquiatra, do terapeuta que se oferece na internet. É aquela pessoa que está ali com boa vontade, querendo ajudar alguém, né? E um profissional que está habilitado, preparado para conduzir o resultado que a pessoa deseja. Como é que tu enxerga essa separação? Eduardo, eu posso começar essa resposta te dizendo que existem algumas campanhas, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E dentro dessas campanhas, muitas vezes, algumas pessoas se disponibilizam, se colocam à disposição ali para ouvir as pessoas que estão com algum tipo de necessidade. Dentro da nossa classe, a gente acredita que isso é uma tremenda irresponsabilidade, porque aquelas pessoas elas não estão preparadas para receber essa demanda, elas não vão saber conduzir. E isso, eu entendo que são pessoas que até possuem uma boa intenção, entretanto, aquela pessoa, no intuito de ajudar, ela pode prejudicar. Foi até o que eu comentei ali das pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento técnico e estão produzindo conteúdos na internet, enganando pessoas. E, infelizmente, a gente estava comentando agora sobre curtidas, engajamento, notificações. Infelizmente, algumas pessoas, elas dão muito mais credibilidade para uma pessoa que tem um alto número de seguidores do que para um profissional sério que tem ali, sei lá, seus 10 mil seguidores. Então, os 200 mil, 300 mil, 400 mil, isso passa uma imagem para o leigo de que ele é o dono da verdade. Ele que é o proprietário do conteúdo rico. E, infelizmente, essa pessoa aproveita da ignorância desse leigo e vende inúmeros cursos, inúmeros conteúdos que, infelizmente, além de não ajudar aquela pessoa, também pode fazer com que a pessoa crie uma resistência ainda maior de começar a terapia. Porque na cabeça dessa pessoa poxa, eu já tentei de tudo, eu fui até atrás do conteúdo do fulano de tal, e nem isso me ajudou. Será que vai ser o Eduardo ali com os seus pouquinhos seguidores que vai conseguir me ajudar? Eu acredito que não. Então, além de prejudicar aquela pessoa
no sentido de não ajudar ela naquele problema, ainda pode fazer com que a pessoa crie ainda mais resistência de procurar a ajuda certa, a pessoa certa. Eu queria muito falar que é importante a gente saber de quem vai ouvir aquela informação, né? Porque, cara, tem algumas pessoas aqui na internet que eu vejo alguns conteúdos às vezes e aquilo ali me deixa profundamente frustrado, né? Porque são coisas muito sem sentido e que e vem de pessoas, assim, influenciadores que não tem nenhum tipo de responsabilidade, tem muitos seguidores e, infelizmente, as pessoas dão credibilidade para essas pessoas por conta do número de seguidores. Nosso programa aqui tem um momento que é o momento de vender o peixe. O Beto vai explicar o que é vender o peixe, e aí tu é praiano, tu sabes. Mas o Beto explica e tu vais colocar o teu norte, aquilo que tu colocas como o teu ponto mais importante como psicólogo. Gilberto, explica como é que é vender o peixe. Bom, o Dudu é rio-grandino, cassineiro, conhece a vida de um pescador, mas para quem nos ouve, e provavelmente um paciente do Dudu lá na Austrália, o vender o peixe para nós é aquela figura do peixeiro com a vara de bambu atravessado no ombro, um cesto numa ponta, um cesto no outro lado, onde ele leva o peixe e sai pela rua gritando: olha o peixe, na famosa balancinha, com a balança de mola, né? Que ele nunca sabe o peso exato que está ali. Então, vender o peixe. Então, eu te convoco a vender o teu peixe, o profissional Eduardo, para que ele encontre as pessoas que estão com a dor que ele pode ajudar na solução. Perfeito, legal a ideia. Gostei desse exercício que vocês deixaram para o final. Bom, então eu vou dizer o seguinte para as pessoas que estão assistindo esse programa aqui. Eu gostei bastante de participar. Eles me deram a ideia de vender o meu peixe. E eu, particularmente, eu poderia facilmente parar aqui alguns minutos e falar belas palavras técnicas, mostrar um vocabulário robusto da psicologia para impressionar você que está assistindo agora. Mas, melhor do que isso, eu quero te convocar para entrar sem compromisso nenhum ali no meu Instagram, que está aqui embaixo. Confere os meus conteúdos, porque ali tu não vais encontrar um conteúdo de um psicólogo que vai estar falando uma linguagem que tu não vai entender absolutamente nada. Ali tu vai encontrar um psicólogo que é uma pessoa de verdade, que tem dores iguais às tuas, que sabe o que tu está passando e que produz um conteúdo que vai te ajudar. Talvez tu nem seja um paciente, mas eu aposto que se tu rodar o meu feed e ler os meus conteúdos e acompanhar o que eu costumo produzir ali no meu Instagram, vai te beneficiar deles. Então entra ali, segue, depois me diz o que tu achou. Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui. Eu só quero que tu entre ali, depois me diz o que tu achou. Vendido peixe. Beto, entra, curte e compartilha. Beto, vende o teu peixe. Vou vender o meu peixe. Durante a minha trajetória de vida, nos últimos 35 anos, eu me dediquei ao segmento da alimentação e principalmente em planejar, implantar e acompanhar os resultados das empresas das quais eu fui sócio proprietário e para aquelas que eu também contribuí durante esse período. Então, eu tenho um conhecimento bastante grande, uma vivência muito grande em planejamento financeiro estratégico para pessoas e empresas familiares. A dor de fazer o ganho do salário independente do tamanho que ele recebe por mês, ele tem que aprender a lidar com esse dinheiro. Então, tem gente que ganha muito e não faz nada, e tem gente que ganha pouco e faz muito. Então, tem que fazer esse dinheiro render. Então, a minha especialidade é planejamento financeiro e estratégico para os resultados tão almejados, que é o lucro. Não esqueçam de dar o like, compartilhar, fazer um comentário, inscrever nos seguir no Instagram. Essa entrevista vai estar disponível no Instagram meu, do Gilberto e do Eduardo, para vocês poderem ver a íntegra. Ou no nosso canal do YouTube, vai ter no Vendo de Fora, Irmãos Empreendedores, ela está disponível com cortes, inclusive.
vai ter um corte disponível para vocês. E no Spotify vai aparecer depois o resumo da entrevista para você ouvir no carro. Desta entrevista e das outras 15 últimas entrevistas, tem disponível lá no Spotify o resumo feito por inteligência artificial. Ela ouve tudo que aqui nós não somos psicólogos. A ética é nosso cliente, o nosso parceiro que está presente. Então, a inteligência artificial vai ouvir tudo que nós falamos, vai fazer um resumo e nós vamos colocar lá no Spotify esse resuminho. E se você quiser aprender alguma coisa de tecnologia, se você tem receio de apertar algum botão que possa explodir o seu telefone, que nunca mais você possa tirar as suas mensagens, pode falar comigo que a inteligência artificial está na minha mão para ajudar vocês. Tanto a inteligência artificial como todo esse formato de videocast para vocês. Eu já vou me despedindo por aqui, já vou dar para vocês meu boa noite. Depois agora eu passo para o Gilberto, para o nosso convidado, dar uma boa noite. Muito obrigado, porque se alguém aguentou até aqui, né? Então, muito obrigado a vocês. Gilberto. Muito obrigado quem vai nos assistir, ou está nos assistindo. Nós procuramos sempre trazer convidados que se sintam à vontade para poder falar e contribuir para quem ouve. Nós procuramos sempre trazer um ambiente descontraído para que quem nos ouve também entenda o quanto é bom a gente compartilhar o conhecimento. Então, eu fico muito feliz poder fazer mais um episódio e o Eduardo, a sua despedida e as considerações finais. Pessoal, muito obrigado a quem não me conhecia e parou aqui para assistir ou para ouvir tudo que eu tinha para falar. Espero que realmente vocês tenham gostado. Se gostarem, entrem lá no meu perfil, acompanhem meu conteúdo, que eu tenho certeza que vão encontrar muito mais conteúdos interessantes e vai ser legal. Tá bem? Obrigado. Vai a nossa vinheta final.